nosso analista Matheus Teixeira, que vem de Brasília e acompanha de perto as cortes e os tribunais. E tem também, Matheus, uma leitura, mesmo partindo do ponto de vista jurídico, uma leitura política sobre isso, né? Porque eu e Pedro acabamos aqui de desenhar o ambiente em que politicamente, ou mesmo objetivamente, esse é o tipo de erro que poderia afetar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Perfeito, Thaís. Boa noite a você, o Pedro, todo mundo que nos assiste. Pois é, um imbróglio aí que a gente teve no dia de hoje, que relembrou inclusive o que a gente viveu em 2024, quando o presidente Lula apareceu como filiado ao PL, partido de oposição de Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal, na época, abriu um inquérito para apurar o caso e agora o ministro Nunes Marques também determinou a investigação do caso pela Polícia Judiciária e, portanto, esse caso que, como a Thaís bem disse, pode impactar de alguma maneira a eleição, não se encerra hoje, porque o ministro determinou também que fiquem resguardados os logins de acesso ao sistema de filiação, ou seja, justamente para tentar rastrear e chegar até a pessoa que fez essa filiação, que no mínimo foi uma brincadeira de mau gosto, mas que sim, pode ter um cunho criminoso também de causar essa confusão, uma vez que estamos falando de dois partidos distintos, o Missão e o PL, e de um candidato que está nas pesquisas pontuando muito bem, Flávio Bolsonaro, e o do Missão, Renan Santos, que vem atrás, não está pontuando tão bem, mas também está no páreo, e, portanto, hoje a gente viveu essa briga de versões de lado a lado, e isso sim pode afetar as eleições e a candidatura de Flávio, porque se Renan Santos conseguir comprovar que de fato enviou o e-mail, abriu o e-mail e o Missão não teve nada a ver, também pode ficar configurado ali algum tipo de incompetência de alguém da equipe de Flávio Bolsonaro ao permitir esse tipo de filiação, ao mesmo tempo que, se for o oposto, pode ficar comprovado algum ato criminoso de um membro do Missão ao filiar Flávio Bolsonaro. Fato é que o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, agiu muito rápido. A advogada Maria Cláudia Buchianeri, que é quem defende Flávio Bolsonaro perante o TSE nas eleições, já foi ministra da Corte, portanto tem um trânsito muito bom com os ministros. Assim que soube, acionou o TSE, foi até o tribunal e a gente viu o presidente da Corte agindo muito rápido também. O ministro Cássio Nunes Marques, de pronto, agiu, pediu a investigação, abriu a investigação e também viabilizou o registro de candidatura de Flávio Bolsonaro, uma vez que, para registrar, né, Thaís, o candidato precisa seguir uma série de requisitos, inclusive a questão da ficha limpa, de condenação criminal, nada consta. São muitos documentos, mas o documento básico número 1 é a filiação ao partido ao qual ele vai disputar as eleições. Portanto, apesar de parecer muitas vezes que se tratou de uma brincadeira, de uma besteira, está afiliado, não está afiliado, é uma etapa burocrática muito importante perante a Justiça Eleitoral, e não foi à toa que o ministro Cássio Nunes Marques agiu tão rápido e logo que saiu a notícia, ele já determinou a investigação e agora ele viabilizou o registro, deu uma decisão monocrática nesse sentido e que deve ser referendada pelo plenário. Claro, não fazia outro sentido outra decisão. Matheus, eu conversei com a equipe jurídica da campanha do Flávio Bolsonaro, né, sobre esses e-mails do Missão, e o endereço do e-mail não é a campanha do Flávio, é o gabinete do senador Flávio Bolsonaro, né? E como eu disse há pouco, sabe aqueles e-mails que você recebe, aqueles e-mails automáticos, quando você faz uma operação, que seja comprar uma blusinha, ou fazer uma operação de banco, ou um registro, até no site do próprio governo, você recebe um e-mail pedindo a confirmação daquela ação. Então, como eu disse agora há pouco com o Pedro, aparece um nome como Flávio Bolsonaro, querendo se filiar à Missão. Ninguém viu, né? Assim, no telefone de ninguém tocou, porque claramente seria interesse do Missão desfazer esse negócio rapidamente, né? Então, mesmo que tenha sido por má fé ou uma brincadeira de mau gosto, o que eu ainda quero entender, Matheus, é quem pediu a filiação, porque alguém precisa fazer esse pedido. Quem pediu essa filiação de Flávio Bolsonaro? Essa é a pergunta. Você acha que, você acompanhando o TSE, Matheus, rapidamente, esse é o tipo de caso que une os ministros ali e pode gerar um consenso entre eles?
Pode sim, Thaís. Pelo que a gente conversei com algumas pessoas lá dentro também, porque a gente acompanhou o dia inteiro o desenrolar dessa questão. E sim, há um entendimento ali dentro do TSE que o tribunal, o Poder Judiciário brasileiro e do mundo, o brasileiro específico, pode ter muitas críticas, morosidade, muitos problemas, mas a questão burocrática e formal ali de como deve ser o trâmite dos processos e o processo de filiação, como você bem coloca, precisa de uma pessoa, tem que inserir no sistema, tem que preencher um formulário. Portanto, não estamos falando apenas de enviar um e-mail e está resolvido. É uma concertação muito maior para conseguir inserir o nome de uma pessoa a um partido no qual ela não pertence. E os ministros do TSE, independentemente da visão jurídica acerca da lei eleitoral, da jurisprudência, das resoluções internas, têm esse entendimento e têm esse rigor técnico da questão formal e burocrática, que o Poder Judiciário trata muito disso, e sim, este caso é um exemplo típico nesse sentido. Não estamos falando, talvez de uma brincadeira de mau gosto, mas que não é só isso. Perante o Estado brasileiro, perante o Poder Judiciário, uma brincadeira de mau gosto pode acabar se tornando um crime, um ato de má-fé perante o Estado na tentativa de enganar o eleitor ou de enganar mesmo a Justiça Eleitoral e criar ainda obstáculos ao funcionamento da eleição, uma vez que a gente está falando de um candidato que, em tese, está apto a disputar e que, com essa brincadeira, poderia acabar sendo retirado da eleição por uma questão que parece pequena, mas que, na verdade, não é. Não é, está longe de ser.